Fala galera, tudo certo? Bora resolver aqui 5 questões do simulado de 2025 da Olitef nível 2. Então só lembrando, a Olitef ela é a Olimpíada de Educação Financeira organizada pelo Tesouro Nacional. Ela é uma Olimpíada com 20 questões no total e ela é dividida em 3 macrotemas: Educação Financeira Básica, Renda Fixa e Renda Variável. E ela sempre tem uma divisão ali entre as questões de nível fácil, médio e difícil. Então a ideia hoje é a gente resolver 5 espalhadas aqui dentro do simulado, misturando também esses níveis de dificuldade e já dando também algumas dicas em relação ao que é importante prestar atenção, o que pode ser uma pegadinha. Fechou? Então bora lá. Nível 2, oitavos e nonos anos. Vamos começar pela questão 4. Questão 4, aqui ela é considerada uma questão de dificuldade fácil. Então bora lá. Com a proximidade da chegada do inverno, o gerente de uma loja de eletrodomésticos pede para que um dos colaboradores mude o preço de dois itens. O preço dos ventiladores deve ser multiplicado por 0,80 e o preço dos aquecedores deve ser multiplicado por 1,30. Então, beleza. Podemos dizer que os ventiladores terão espaço de x% e os aquecedores espaço de y%. Beleza? Então, bora lá. O que essa questão aqui quer dizer, né? Basicamente, está chegando o inverno e aí o gerente da loja ele quer que os ventiladores fiquem mais baratos e os aquecedores mais caros, porque a tendência é que a demanda por ventiladores diminua e que por aquecedores aumente. Isso a gente pode também ver lá nas aulas de oferta e demanda. Então, beleza. Então, aqui a gente olhando as alternativas, a gente vai ter as alternativas de as opções de aumento e de desconto entre esses dois valores aqui. Então, se a gente parar para analisar, o preço dos ventiladores deve ser multiplicado por 0 vezes 8. 0,8. Então aqui assim, se o preço total do ventilador é 1 e ele deve ser multiplicado por 0,8, isso quer dizer que ele vai ter um valor menor. Então só a gente fazer um exemplo aqui. Se o ventilador custasse R$ 100 e a gente fizesse vezes esse 0,8, ele ia estar custando R$ 80. Beleza? Então isso significa o que? Acho que já deu para pegar qual que vai ser a resposta do preço dos ventiladores. Mas se a gente fizer aqui, ó, 1 menos 0,8, isso vai dar 0,2. Então, a primeira parte aqui a gente pode dizer que os ventiladores terão desconto de 20%. Esse 0,2 aqui é a mesma coisa que 20%. Fechou? Então bora lá agora ver a segunda parte da resolução. Os aquecedores devem ter o preço multiplicado por 1,30. Então se a gente voltar a pensar que 1 é o valor cheio do ventilador do aquecedor antes do aumento, ele vai ter aqui 1 vezes 1,30. Opa, aqui não é 1, né? Aqui é 100. A gente está considerando que o preço do ventilador é 100. Do aquecedor, desculpa, aquecedor. Então, 100 vezes 1,30, ele vai ter um preço total de R$ 130. Então, ele vai ter um aumento de 30%. E aí, aqui só a gente fazendo de novo, né? Que esse 100, o 1, quer dizer, 1, que é o preço total do aquecedor, mais 0,30, a gente teria esse aumento total de 30%. Então aqui podemos dizer, bora responder, podemos dizer que os ventiladores terão desconto de 20 e os aquecedores aumento de 30, o que nos leva à alternativa C. Estava procurando a alternativa aqui e não achava. Então os ventiladores terão desconto de 20 e os aquecedores um aumento de 30. Beleza? Então aqui uma questão de nível fácil, mas que a gente precisava parar um pouquinho ali, fazer uma conta só para confirmar. Bora aqui para a questão 8. Vamos lá. Ainda é uma questão de educação financeira básica. Questão 8. Oferta relâmpago. Só hoje você compra um teclado gamer e ganha um mouse. E o melhor, pague em 12 parcelas que cabem no seu bolso. Não perca essa oportunidade única.
Tomás está precisando de um tênis novo. Vem guardando dinheiro há meses para poder comprá-lo e já tem quase todo o valor, mas agora ficou em dúvida se deve usar o dinheiro que está guardando para aproveitar a oferta. Identifique o que ele pode fazer para evitar as compras por impulso. Bora lá. Item 1. Fazer uma lista de desejos e evitar comprar o que não estiver na lista. Item 2. Comparar preços em outras lojas para saber se a oferta é realmente vantajosa. Item 3. Fazer um orçamento para saber quanto ganha e gasta e se realmente pode pagar pelos produtos que estão em promoção. Item 4. Se informar sobre a taxa de juros das parcelas e não decidir apenas pelo valor delas. Então, assim, se a gente parar para analisar, a prioridade, o que o Tomás mais está precisando é um tênis, mas surgiu essa oferta relâmpago do teclado gamer e você ganhar o mouse também. Mas assim, será que ele está de fato precisando do teclado gamer e do mouse? Então, quando a gente para analisar os itens, eles são praticamente o combo perfeito ali sobre as melhores práticas para você ter em relação ao seu dinheiro, as suas compras, a você parar e pensar se realmente aquilo vale a pena. Isso a gente vê aqui na aula de planejamento financeiro e orçamento, parte 2, aqui dentro do preparatório na plataforma da Real Grana. E, cara, é praticamente o combo perfeito. Então, o que você pode fazer para evitar compras por impulso? Fazer uma lista de desejos e evitar comprar o que não tiver na lista. Então, se o teclado e o mouse não estão na lista, mesmo que esteja uma ótima oferta, não é necessário você comprar isso. Item 2. Comparar preço em outras lojas para saber se a oferta é realmente vantajosa. Às vezes uma loja pega e fala que está fazendo uma oferta sensacional, mas a hora que você vai pesquisar o mesmo produto em outro lugar, ele está mais barato. Então, às vezes, só isso de falar que é uma oferta, uma promoção, você não deveria só ver isso, mas você deve também pesquisar os valores. Item 3. Fazer um orçamento para saber quanto ganha e gasta e se realmente pode pagar pelos produtos que estão em promoção. Aqui, basicamente, você calcular ali o seu orçamento, você vê as suas receitas, quanto que entra de dinheiro na sua conta e as suas despesas, quanto que você gasta ali, isso normalmente, para você entender se sobra dinheiro para que você possa estar fazendo uma compra dessa, beleza? E por último, se informar sobre a taxa de juros das parcelas e não decidir apenas pelo valor delas. Aqui também outro item muito importante, porque às vezes parece uma grande vantagem você parcelar em 12 vezes, 24 vezes, mas você vai ver tem uma taxa de juros que é tão alta que você vai pagar muito mais pelo valor original, caso você tivesse ali economizado por mais um tempo e comprar à vista, por exemplo. Então, dito isso, já que os quatro itens eles ajudam você a se organizar para evitar compras por impulso, nossa alternativa é a alternativa D. Beleza? Aqui ó, já era uma questão de nível médio em relação à educação financeira básica. Mas, cara, praticamente o combo ali de orçamento, planejamento financeiro, né? Agora a gente vai para a questão de número 15. Bora lá. Uma questão de nível médio, já falando sobre investimentos de renda fixa. Consultando investimentos pelo aplicativo de um banco, você nota que existem duas opções para investir em CDB pós-fixado, com resgate a qualquer momento ou apenas após 90 dias. Considerando que os dois CDBs são emitidos pelo mesmo banco, podemos considerar corretas as alternativas. 1. O CDB com resgate após 90 dias. Desculpa. 1. O CDB com resgate apenas após 90 dias deveria render mais, pois oferece maior risco de liquidez, mesmo sendo do mesmo banco e pós-fixado. 2. Como os dois CDBs são do mesmo banco, o risco de crédito dos dois é igual, por isso deveriam ter o mesmo rendimento, independente do prazo para resgate. 3. Como os dois CDBs são pós-fixados e risco de mercado dos dois é igual, por isso deveriam ter o mesmo rendimento, independente do prazo de resgate. Boa, beleza. Então, quais que são as alternativas verdadeiras aqui? Então, vamos lembrar qual que é o tripé dos investimentos e aí para qualquer investimento. Liquidez, a rapidez que você tem para transformar aquele investimento em dinheiro na sua conta. Rentabilidade, quanto que aquele dinheiro investido ali ele pode estar rendendo, quanto que aquele investimento pode te render. E segurança, que aqui nesse caso é o risco de crédito desse banco que está emitindo esse CDB. Então, se ele é emitido pelo mesmo banco,
ele tem o mesmo risco de crédito, fechou? Mas não tem o mesmo risco de liquidez, porque você tá falando para o banco, eu quero meu dinheiro agora, e ele tem que dar um jeito de te dar esse dinheiro. Então aqui você tem que ter um risco mais baixo então, de rentabilidade, e o outro você está dando 90 dias para o banco te passar esse dinheiro, então ele tem ali um período maior para poder fazer esse resgate e passar para você. Então, a hora que a gente volta aqui para as alternativas, o CDB com resgate apenas após 90 dias deveria render mais, pois oferece maior risco de liquidez, mesmo sendo do mesmo banco e pós-fixado, então o mesmo padrão de rentabilidade. Isso é verdadeiro, porque você dá para o banco mais tempo, então o banco, por causa disso, ele te paga mais, então ele te paga um maior risco de liquidez. Então, a alternativa número 1 está correta. Agora a 2. Como os dois CDBs são do mesmo banco, o risco de crédito dos dois é igual. Isso é verdade. Por isso deveriam ter o mesmo rendimento, independente do prazo de resgate. Aqui já não é verdade, porque a gente viu na alternativa correta que um tem maior risco de liquidez, então essas rentabilidades, o rendimento, ele é diferente. Na terceira, como os dois CDBs são pós-fixados, o risco de mercado dos dois é igual, por isso deveriam ter o mesmo rendimento. Aqui também não é uma alternativa correta, porque a gente já viu que esse risco de liquidez é diferente. Então, se só a alternativa 1 é correta, ponto para a alternativa A, apenas a 1 sendo correta. Uma questão aí de nível de dificuldade médio, que foca principalmente nas questões de CDB, e isso também você encontra lá no preparatório, na plataforma da Real Grana. Agora a gente vai para uma questão de nível difícil de renda fixa, que é a questão 18. Então, bora. Dona Alice pretende participar de uma vaquinha do Miro, um conhecido do bairro onde mora. Miro arrecada R$ 200 por mês de todos que participam e promete devolver o dinheiro com ganho de 20%, mas só no final do ano. Sua filha Yasmin aconselha a mãe a fazer investimentos mais seguros, como os títulos do Tesouro Direto ou CDB. Dona Alice argumenta que o vizinho do bairro promete uma rentabilidade maior. Yasmin lembra a mãe que tudo na vida tem prós e contras, e pondera. Miro não tem autorização para oferecer investimentos, não existe nenhuma garantia ou cobertura caso ele não devolva o dinheiro, os títulos do Tesouro Direto possuem o menor risco de crédito do Brasil, CDB e RDC possuem, respectivamente, cobertura do FGC ou FGCC. Agora vamos lá à pergunta. Você acha que Dona Alice está tomando uma boa decisão de investimento? O que você acha? Alternativa A. Sim. Entre os dois investimentos devemos sempre escolher aquele que rende mais. Analisar o risco de perder não é importante. Acho meio estranho, né? Sempre é bom você analisar o risco que você tem de perder aquele dinheiro. Então, acho que a A talvez esteja errada. Alternativa B. Não. Ou seja, Dona Alice está tomando uma boa decisão de investimento? Não, pois sempre devemos analisar os riscos e não só os possíveis ganhos. Parece bem interessante essa questão. De fato, você sempre tem que pensar no risco daquele possível investimento e não só na possibilidade que você tem de ganhar aquilo. Alternativa C. Tanto faz, desde que invista todos os meses, qualquer investimento serve. Os riscos são sempre iguais. Nessa aqui, de fato, é sempre muito importante você investir todos os meses, mas os riscos não são sempre iguais. Então, meio suspeita também. Alternativa D, sim, porque é melhor investir com o conhecido do que por instituições financeiras, mesmo que o conhecido não tenha autorização para trabalhar com investimentos. Aqui a gente volta na mesma questão de segurança. Será que o Miro passa tanta segurança igual uma instituição que ela é autorizada a oferecer investimento para as pessoas, um investimento que ele tem uma cobertura caso você perca aquele dinheiro? E a alternativa E, sim, pagando bem que mal tem. Quem é pessimista nunca ganha nada na vida. Essa aqui eu acho que é aquela que é para assustar e você já tirar de cara, né? Então vamos lá. Você acha que Dona Alice está tomando uma boa decisão de investimento? Alternativa B. Não, pois devemos analisar sempre os riscos e não só os possíveis ganhos. Assim, essa alternativa ela é difícil, mas você lendo com calma,
você percebe que ela tem tudo para ser uma pegadinha. O Miro ele não tem autorização nenhuma, não tem garantia, é um conhecido do bairro, vai devolver só no final do ano. Então, assim, vai ter uma questão dessa na prova, hein? Eu chuto que muito provavelmente vai ter uma questão dessa com essa pegadinha que vai falar, ó, mas você vai ganhar mais dinheiro, mas você sempre tem que pensar nessa sua segurança também do de tanto ele o seu conhecido não sumir com o dinheiro, de você estar investindo por um lugar seguro, autorizado. Beleza? Então é uma questão difícil aqui, mas que se você ler com calma também faz sentido e você vai entender que a única alternativa possível é a alternativa B. E para a gente finalizar, agora uma questão de renda fixa, de renda variável. Lembrando que as duas questões de renda variável que tem na prova, elas são de nível de dificuldade fácil. Então, bora. Péricles conta ao seu sobrinho Diogo que gostaria de poder comprar uma casa para alugar e assim ter uma renda extra durante a sua aposentadoria, que deve acontecer daqui 10 anos, mas que não tem todo o dinheiro para comprar uma casa. Então, Diogo explica que ele pode começar a investir com qualquer valor em cotas de fundos imobiliários, que também vão gerar renda mensal desde o mês seguinte, podendo ser uma alternativa ao investimento na casa para alocação. Péricles fica interessado e pergunta o que precisa fazer para começar. Então vamos lá. O Diogo aqui falou pro tio dele que ao invés dele comprar uma casa e alugar, o tio pode investir diretamente em cotas de fundos imobiliários e que aqui ele não precisa então de uma quantia tão alta quanto de comprar uma casa. Isso aqui a gente vê lá na nossa aula 13 também sobre outros investimentos de renda variável. A gente tem aqui fundos de investimentos imobiliários. Agora bora ver as alternativas. Então, para investir em fundos imobiliários é preciso ter conta em que tipo de instituição. E aqui a gente lembra que todos os investimentos sempre devem ser realizados via uma corretora de valores. Então, corretora de seguros não vende investimento em fundo imobiliário, banco de desenvolvimento também não. Corretora de imóveis seria caso o tio dele quisesse comprar a casa, aí beleza. Cooperativa de crédito também não. Então ficando ali registrada a alternativa a ele. E agora, finalizando aí essas 5 questões do dia de hoje. Lembrando que se você quiser ter acesso a todo o simulado resolvido, a prova de 2024, o simulado de 2024, todos resolvidos em vídeo, te convido a conhecer o nosso preparatório lá na plataforma da Real Grana. O link está aqui na descrição. E até a data da prova, você conta aí com um desconto super legal para você estar buscando e conquistando uma medalha na Olitef. Até a próxima e boa Olimpíada!